Olá, pessoal, bom dia. Hoje, 29 de agosto de 2025, esse vídeo irá tratar do subtópico da lição de terça, quarta e quinta. Por que eu irei fazer isso? Porque todos os subtópicos estão relacionados, tratando do mesmo assunto, que é o tema central, vivendo a lei. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 22 e 23, que nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu, eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Senhor meu Deus, obrigada por esta semana. Obrigada porque o mês está findando, hoje 29, e até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós e a sua vontade tem permanecido e prevalecido em nossas vidas. Nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo ilumine mais uma vez a nossa compreensão para que venhamos, Senhor, entender aqui sobre a importância de tudo que o Senhor fez pelos israelitas e continua fazendo aqui conosco nesse século. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Então, os três tópicos, os três subtópicos é o plano original de Deus, que foi de terça-feira, dia 26. Na quarta tivemos olho por olho. Na quinta, ontem, foi vingança. Hoje é sexta-feira, não tem um subtópico, eu já mencionei sobre isso. É um resumo e geralmente a lição vem trazendo um livro da escritora norte-americana Ellen White, abordando o assunto que nós estudamos durante a semana inteira. O livro que veio nessa semana veio Patriarcas e Profetas, páginas 261 até a página 265, que vem falando da lei de Deus, para poder assimilar melhor o assunto que foi abordado. Lembrando que nunca devemos ler nenhum livro, seja ele da igreja ou não, substituindo pela Bíblia. A Bíblia deve e tem que ser a bússola, a nossa orientação maior, porque a Bíblia é a verdade, é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, no subtópico Vivendo a Lei, nas três eu vou trazer as perguntas que foram que teve na lição durante esse período. O plano original de Deus vem uma pergunta aqui baseado no texto de Êxodo 23, versículos 20 até o versículo 33, que diz assim: Quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Lembra que Deus tinha tirado aquele povo da escravidão do Egito de 430 anos. Mas eles iam ficar ali no deserto, eles iriam ficar ali andando, a léu? Não, Deus tinha um propósito desde o momento em que planejou tudo. Não era deixá-los morando nas ruas em tribos. Então, o plano original de Deus, a terra prometida, trazendo para os nossos dias, nós também estamos caminhando. Nós que eu digo, as pessoas que entregaram sua vida a Jesus Cristo, que fizeram aliança com Jesus e está nessa vida caminhando para ir para o céu, ou seja, aguardando a volta de Jesus Cristo. Então, nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo para ir para o céu. Então, o céu para nós é sim a nossa Canaã celestial. É o plano original de Deus. É fazer com que todos nós aceitamos a graça, que é Jesus Cristo, que é de graça, e assim comecemos aí a desenvolver um relacionamento para podermos aguardar a volta de Jesus. Tem pessoas que morreram aí antes de nós, nossos antepassados,
que viveram essa promessa do aguardo da volta de Jesus Cristo, para que possamos ir morar com Jesus no céu. Então, na lição, no subtópico de texto, já vem dizendo assim, ó, não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó e deveria ter sido recebida com dádiva especial para Israel. O que isso quer dizer? Quando Deus tirou o povo do Egito, quem está estudando o livro de Êxodo, vem ali uma sequência de acontecimentos que eles estavam enfrentando. E uma dessas sequências foi justamente quando eles estavam indo para um território onde eles iriam ter ali seus terrenos, vamos dizer assim, conquistar ali território para construírem famílias ou ficarem com suas famílias quem já tinha família. Só que aconteceu o seguinte, a incredulidade, novamente vem aqui a incredulidade e a desobediência do povo israelita, fizeram com que eles não acreditassem que havia possibilidade deles conquistarem a terra sem luta. Porque quando Deus fez ali planejou ali a passagem do Mar Vermelho, ali já era apresentado para eles o modelo de terra prometida. Deus lutou por seu povo e deu a ele a vitória completa sobre os exércitos que planejava destruir. A gente pega essa informação em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Os egípcios, nós vimos que eles foram derrotados. Por quem? Por Deus. Os israelitas lutaram? Não. Lembra que Deus desviou eles do pessoal assírio, do pessoal, para poder eles não querer voltar, desistir, porque eles não tinham armas, um povo acostumado ali, acostumado quer dizer, estavam 430 anos escravizados e Deus aí desviou eles da guerra. Então, foi Deus que derrotou. Por que Deus derrotou? Porque Moisés era o instrumento de Deus, onde Deus, através de Moisés, fazia ali os sinais e milagres. Da mesma forma, também no rei assírio, Senaqueribe, onde Deus derrotou o exército assírio, o que eu estava falando aqui. Lá em Ezequias, o profeta, o rei Ezequias, ele também Deus concedeu uma vitória a ele. A gente vai pegar essa informação, segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, e também lá em Isaías, capítulo 37, versículos 36, que vem trazendo aí a história de Ezequias e como Ezequias conseguiu ali a vitória. Também porque foi Deus. Deus já tinha avisado para Abraão que o povo não iria logo de imediato receber ali, dada aos seus descendentes, logo de imediato, porque só depois de 400 anos. Então, Deus, quando conversou com Abraão, ele já tinha avisado Abraão sobre a conquista de Canaã. Onde é que a gente pega essa informação? Gênesis capítulo 15, versículos 13, 14, 15 e 16. E por que motivo Deus falou isso para Abraão? Porque estava relacionado com a maldade dos habitantes. Ou seja, naquele período, Deus estava trabalhando com aquele povo daquela terra, por misericordioso que Deus é, para que eles se arrependessem à graça. Trazendo para os nossos dias, tem sido diferente? Não. Da mesma forma que Deus trabalhou com aquele povo todo, Deus também está trabalhando com cada um de nós, comigo e com cada um de vocês. Aqui, no finalzinho da lição, vem uma pergunta que traz todo o esclarecimento para esse subtópico sobre o plano original de Deus. O Senhor deu aos povos pagãos séculos para se arrependerem.
O que isso ensina sobre a graça de Deus e os limites da graça para os que se recusam a aceitá-lo. Então, uma coisa que a gente que nos chama a atenção aqui no plano original é que o anjo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo, ele esteve o tempo todo ali com o povo de Israel. Ele era o mensageiro. Ele conquistou o território e protegeu os israelitas. Então, o plano de Deus sempre é proteger a gente, direcionar a gente e fazer com que nós conquistemos aí o céu, gente. Não é conquistar um trabalho, conquistar um casamento, essas coisas do dia a dia, cotidiana, Deus ele vai prover, mas o plano original de Deus é levar todos nós para o céu, seja pagãos ou não, porque os pagãos, eu lembro que eu falei que são pessoas que a cultura de adorar outros deuses. Quando eu não era cristã, eu era uma pessoa pagã, porque eu não tinha religião. Eu não sabia que Deus existia. Eu ouvia falar sobre Deus, mas eu não sabia quem era Deus. E só vim entender sobre Deus, sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo, mediante estudo bíblico e, claro, baseado unicamente na Bíblia Sagrada. Na lição de quarta-feira, subtópico foi olho por olho. Vem dizendo aqui, ó, como Jesus interpretou o significado da lei, olho por olho, dente por dente, como devemos aplicá-lo hoje? Baseado no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Antigamente, olho por olho, dente por dente, era assim, ó. Se uma pessoa matou, ele ia morrer da mesma forma que ele matou. Era tudo que a pessoa fazia, a pessoa ia ser punido de acordo com o que a pessoa fazia. E quando a gente pega ali o sermão do monte, vamos pegar aqui rapidinho para trazer, eu tenho que pegar, porque a compreensão vai ser melhor. O sermão do monte vem falando das bem-aventuranças. O que significa esse sermão? Aqui é uma descrição sobre o reino de Deus, ou seja, é o significado original dos textos bíblicos, que já estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. Ou seja, os. Como é que se diz? Os fariseus, saduceus, todos eles ali, os doutores da lei, sempre estavam buscando procurar, eles buscavam algum erro em Jesus e eles não achavam. E aí, Jesus, quando viu aquele povo todo preocupado em só guardar a lei, mas não trazia ali a misericórdia, a compaixão, o amor, Jesus aí veio falando sobre o sermão das bem-aventuranças, ou seja, que ele não veio trazer ali a revogação dos mandamentos. Vocês já ouviram dizer que os mandamentos de Deus se resumem em amar a Deus com todas as suas forças, todo o entendimento, de todo o teu coração, mas amar o próximo também como a si mesmo, que isso se resume à lei. Mas isso não quer, o que Jesus queria dizer aqui, que não se resume só nesses dois. Claro que tem os oito, são 10 mandamentos. Então nós temos que viver, que praticar os mandamentos. Lembrando que os mandamentos sozinhos não salva ninguém. É um conjunto. Nós somos salvos por causa de Jesus, pela graça de Jesus Cristo. Os mandamentos é é o caráter de Deus, os princípios e valores de Deus. Então, se a lei me diz não matarás, eu não posso matar as pessoas, porque através dos mandamentos é que nós sabemos que nós somos pecadores. Daqui a pouco eu vou trazer um texto que fala sobre isso. Para eu entender que eu sou pecadora, é a partir dos mandamentos. Porque vem ali dizendo, o primeiro vem dizendo que eu não posso adorar outros deuses. Isso era quando eu era uma pessoa pagã. Eu gostava de São João, porque faz uma referência à festa mundana,
com Santo Antônio, que tem o dia 13 do Santo Antônio, que é casamenteiro. Eu ia para a festa do Bonfim, eu ia para a lavagem do Rio Vermelho. Então, tudo isso aqui que eu praticava era paganismo. É, falando da lei de Jesus, ele disse assim, ó, não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Quando Jesus falou sobre isso, cumprir, ele queria dizer que, no mesmo sentido, ele usou quando declarou para João Batista o seu desígnio de cumprir toda a justiça, pegando ali Mateus 3, capítulo 3, versículo 15. Para que a pessoa entender plenamente a exigência da lei e dar um exemplo da perfeita conformidade da vontade de Deus. Então, as bem-aventuranças é como se fosse um confronto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, aqui Jesus passou a ensinar aquelas pessoas que subiu ao monte e que se assentaram para ouvir a Jesus. E aí ele foi dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aqui ele estava falando sobre pessoas que seriam perseguidas porque aceitaram ele, porque se batizaram, porque pregaram o evangelho, como Paulo, como Elias, tantas pessoas também hoje, pessoas que são perseguidas, são queimadas aí fora de país, fora do Brasil. Nós ainda temos aqui, vivemos em um país laico, onde todos nós podemos ainda professar a nossa fé, seja qual for o nosso credo. A Constituição brasileira nos respalda para que possamos aí ser adventista, batista, assembleano, pentecostal, católico, apostólico. Então, assim, enquanto Jesus ainda não volta, ainda podemos sim professar o nosso credo, mas o intuito de Deus é que, mesmo havendo tantas religiões, é um só Deus, um só Espírito. E é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus Cristo. Então, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, alegrai-vos, regozijai-vos. A regozijai-vos é igual a alegrai-vos. Alegrai-vos, porque todos nós que queremos ir para o céu iremos ter problemas, iremos ser perseguidos, passaremos por tribulações, por aflições, quer seja na doença, quer seja no trabalho, quer seja em família. Gente, para ir para o céu, existe sim. Nós temos que passar pelas mesmas coisas que todas as pessoas que seguiram a Jesus no passado iremos passar. Não quer dizer que iremos ser enforcados, decapitados, não sabemos, mas iremos passar por situações difíceis, porque Deus precisa nos alicerçar. Quando aquele povo saiu do Egito, eles estavam no deserto porque eles precisavam aprender lições. Afinal, Jesus foi para o deserto porque tinha um propósito do Espírito Santo, quando ele mesmo, em pessoa, levou Jesus para o deserto. Moisés foi para o deserto. Então, como nós estamos estudando o livro de Êxodo, não é sobre Moisés, é sobre Jesus. Mas Moisés está em evidência porque ele foi um instrumento. Ele teve ali 3 períodos, que foi 40 anos no Egito, 40 no deserto e 40 ali coordenando o povo, aqueles israelitas, conduzindo aquelas pessoas. E foi no deserto que ele aprendeu a lição, porque ele cuidou, ele pastoreou ovelhas, ele cuidou de pessoas, ele teve família e ali ele teve um encontro com Deus, onde ele aprendeu tudo, diminuir o eu para que Deus sobressaísse sobre ele. E assim conosco hoje, nós devemos renunciar ao eu para que Jesus resplandeça nas nossas vidas. Então, vivendo a lei, nesta semana, vem trazendo para a gente que devemos sim guardar os mandamentos do Senhor, mas guardar vivendo, não é guardar na mente, é praticando. Porque quando a gente pega aqui o próximo tópico de quinta-feira, que é sobre vingança, vem trazendo: meus amados, não façam justiças com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança.
eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19, que foi citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Que promessa e mandamentos são encontrados nesses versículos? Como eles estão intimamente relacionados? Aqui o Senhor trouxe a justiça eterna, que era dever dos juízes antigos de Israel implementar a lei e determinar punições justas, como quando ocorresse dano ou lesão. Mas eles tinham que seguir ali. E lembra do Código da Aliança que existia leis à parte, tinha os 10 mandamentos, mas tinha o Código da Aliança, que era para os juízes aplicar ali naquele momento, se houvesse dano e lesão. E aí veio 3 situações, falando de homicídios, falando de roubo, e aí sempre trazendo a justiça de Deus. Os homens não podem, não poderiam, e hoje não pode. Eu não posso chegar, uma pessoa matou uma pessoa, um ente querido meu, e ir lá matar aquela pessoa. Tem a justiça da terra, que é o tribunal de justiça, vai a julgamento, mas também tem a justiça de Deus. Cabe a Deus resolver. Muitas coisas a gente diz assim: ah, Deus está no controle, foi a vontade de Deus. Gente, talvez Deus não tenha, não foi a vontade de Deus que acontecesse ali certas coisas, mas Deus está permitindo que coisas aconteçam. Por exemplo, um avião cai e morre todo mundo que está no avião. Vocês acham que Deus mandou o avião, fez com que o avião caísse? Não, gente. Aconteceu. Tem algo por trás disso, mas Deus permitiu. Porque da mesma forma que nós sabemos que Deus é o bem, Deus está do nosso lado o tempo inteiro, existe Satanás, que é o inimigo de nossas almas. A gente não pode se esquecer que quando nós nos desviamos do propósito, da vontade de Deus, nós estamos agradando a Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Isso também tem que ficar bem claro em nossa mente. Quando a gente pega aqui, vou trazer aqui um complemento sobre a vingança, vem dizendo o seguinte: em todo o sermão, deixa eu ver se é o da vingança, é isso mesmo, trazendo o sermão do monte. Em todo o sermão do monte, Jesus descreve os frutos desse reino e agora, em uma sentença aponta a sua origem. Então, no Sermão do Monte, é bem claro como é que devemos proceder e trazendo como é o céu, como será ali quando Jesus voltar. E a vingança, de fato, só pertence a Deus. Não cabe a nós julgarmos, porque quando a gente tenta ser juiz, a gente está querendo ocupar o lugar de Deus. E só Deus cabe fazer o julgamento. É atributo de Deus ser juiz. Leia Mateus capítulo 6, versículo 4 e 6. Depois você lê a Mateus 16, versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 23. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E o que é que vocês vão tentar entender ou entender no texto? O que esses textos nos dizem sobre como Jesus via os princípios de recompensa e punição? Então, Jesus não era contra o princípio da recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio, é parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri e carrasco. Ou seja, hoje nós aqui somos um tribunal ambulante. O que isso eu quero dizer? Nós estamos cheios de sentença distribuído para as pessoas. Nós sempre apontamos o dedo. É fácil apontar o dedo, quando na verdade nós deveríamos estender as mãos, porque todos nós somos pecadores, estamos nas mesmas condições. Deus é o juiz. É por isso que eu falei que não devemos se colocar no lugar de Deus. Cabe a Ele fazer isso. Quando eu falei sobre os mandamentos, sobre a lei, eu quero dizer o seguinte: quando nós pegamos aqui Romanos, capítulo 7, versículo 7, vem dizendo assim, ó: lei e pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissesse o que é a lei.
os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. Quando Paulo disse que a lei falou, que ele entendeu sobre cobiça, é porque a lei diz assim, ó, não cobiçarás. Não cobiçarás é um dos mandamentos relacionado ao próximo, porque os 4 primeiros é o amor a Deus e os outros 6, o amor ao próximo. Só que aí, quando nós pegamos aqui um pouquinho atrás, Romanos capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, versículo 1 não, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. O que é que Deus quer dizer aqui? Vamos pegar Salmos 14, versículo 3, que diz, ó, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há um que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui Deus está dizendo que nós todos somos pecadores e que tudo de não façamos, nenhum de nós faz o bem. Todo o bem que nós fazemos é atributo de Deus. Se hoje eu faço algo de bom para alguém, me comporto bem, sou uma cidadã de bem, não é méritos meu, é Jesus, é o Espírito Santo que está aqui me direcionando através do que eu leio, através do que eu ouço, através do que eu assisto, através de tudo que eu consumo. Porque a partir do momento que eu consumo as coisas que edificam, que me aproxima de Deus, com certeza eu não vou ter coragem de levantar um falso testemunho, eu não vou ter coragem de pegar, me envolver com um homem casado, destruir um lar, eu não vou ter coragem de cobiçar o que é dos outros, roubar o que é dos outros, é, adorar a imagem, pegar aqui uma imagem de barro de Santo Antônio, Corme Damião, Santo Expedito, enfim, botar no meu quarto, acender uma vela e dizer que aquelas imagens ali têm o poder de salvar, o poder de perdoar, o poder de me transformar em um ser humano melhor, em uma pessoa melhor dia após dia. Então, tudo isso só acontece porque a lei, os mandamentos de Deus me mostra que eu preciso de Jesus, eu sou pecadora, porque se eu não olhar para os mandamentos, se eu não ler os mandamentos, se eu não tiver um relacionamento com Deus na Bíblia, se eu não orar, se eu não buscar, como é que eu vou saber que eu sou pecadora? Entende? Então, é isso que Deus está nos dizendo hoje. Cada lição encerra, mas cada lição deixa algo para que nós possamos refletir. Então, trazendo mais um pouco, eu vou trazer aqui um complemento do livro Patriarcas e Profetas, que diz assim, ó, o precioso Salvador, que é Jesus Cristo, enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés, feriu também o dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos a fim de preparar em nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Então, encerra aqui os meus comentários. Eu espero ter ajudado na compreensão aí desses 3 subtópicos, por isso que eu não fiz o vídeo, deixei para fazer um resumo dos 3. E, se Deus quiser, o próximo tópico será a aliança e o modelo. Aqui vocês irão entender sobre o santuário celeste, como Deus orientou ali a Moisés para que houvesse ali os sacrifícios sobre sacerdote, expiação, aspersão de sangue, ali o sacrifício dos cordeiros. E vocês vão entender
sobre isso, que é justamente nos trazendo de novo a Jesus Cristo. Sempre Jesus, por causa dele, por meio dele. Louvado seja Deus pelo plano da salvação e também porque hoje Jesus está com cada um de nós, ele está nos orientando, ele não tem um detalhe que Deus não esteja aqui vendo e que não esteja e que a gente esteja sofrendo em vão. Não existe vitória sem luta. Então, para que nós sejamos vencedores, como Cristo é vencedores, nós temos que passar pela luta. E vamos à luta, passando pela luta e dando glória a Deus, como diz a letra do falecido Lázaro. Obrigada, Jesus Cristo, porque tudo o que fez e faz sempre nos leva, nos mostra que somos pecadores e que precisamos. Eu preciso do Senhor, todos nós precisamos do Senhor. Obrigado pela graça, obrigada pelo perdão, obrigada pelos anjos, obrigada pela misericórdia, obrigado pela paciência que tem tido comigo e com cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa porque às vezes estamos cegos, estamos cegados porque somos bombardeados com vários tipos de informação, de entretenimento, de coisas que não nos edificam. E ainda assim o Teu Espírito Santo não desiste de cada um de nós, nos acorda de madrugada, nos chama para orar, nos chama para ler a Bíblia, vai nos orientando, nos mostrando o caminho e obrigada pelos mandamentos, que nos ajuda, que nos orienta e que nos lembra que somos pecadores, mas que temos a graça, que temos o perdão, que é através do Senhor. Obrigada, Jesus, porque nos ouve, obrigada por esta lição, obrigada por nos ajudar e porque ainda existe esperança que o Senhor ainda não voltou, mas que ainda possamos nos unir para continuar caminhando até o dia da tua volta e juntos, todos nós, irmos para o céu. Obrigada por tudo. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém.